Palavra para a nossa reflexão. Estamos no culto denominado culto de avivamento, amém? E eu sempre falo que avivamento, irmão, não é movimento simplesmente. Avivamento é a disposição constante em servir e adorar o Senhor. Eu não acredito que eu venho no culto de avivamento e recebo o poder de Deus e saindo porta para fora eu não tenho a disposição de falar de Deus. Eu não acredito nesse avivamento, porque o avivamento que a Bíblia apresenta gerou um movimento que nunca mais eles ficaram parados, nunca mais se acovardaram, nunca mais retrocederam, mas avançaram até chegar em nós. Então o verdadeiro avivamento traz o quê? Uma fome e sede pela presença de Deus. Aleluia. Eu não sei aqui em Macaé, mas em Salvador era comum nós ir para a vigília e sair da vigília não conseguir dormir de tanta graça que recebemos ali na vigília. Uma sede tão grande de buscar a presença do Senhor. Saía da vigília e ia procurar, sabe o quê? Uma escola dominical, porque não adiantava ir para casa, não conseguia dormir. O Espírito ficava quente dentro da gente, uma inquietação divinal, uma coisa boa. Às vezes acabava o culto domingo à noite, e a gente saía para pregar, porque ficava faltando algo dentro de nós. Verdadeiramente aquele culto foi derramado, avivamento, porque trouxe uma inconformidade, irmão. Não é normal acabar o culto para casa, né? Acabava o culto, a gente ia evangelizar, porque a sede pela presença e falar de Deus era grande. Então, o avivamento que a Bíblia apresenta é proveniente de uma vida de constante oração e conhecimento da palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Jesus, ele quando viu os discípulos, ele fez uma escolha e Jesus tinha um negócio com ele. Tudo com ele era oração. Tudo ele orava. Dando exemplo, né? Ele, como Deus, não precisava, mas ele subiu ao monte, passou a noite inteira orando. Ele chegou de manhã, ele tinha uma decisão a tomar. Ele tinha que escolher 12 homens para compor a escola apostólica de Cristo e mais tarde dar o canudo a ele de apóstolo, né? Tinha que ser aprovado, né? Então Jesus passou 3 anos inteiros ensinando aqueles homens, ensinando sobre caráter, ensinando sobre comunhão com Deus, ensinando sobre tudo que era necessário para ser gerado o caráter divinal na vida daqueles homens. Ele pegou Pedro, pegou João, pegou Tiago, pegou André, Natanael, Bartolomeu, Matias e fez uma tropa de 12 homens. E ali começou a tratar daqueles homens, usando a palavra. Porque a palavra lava, a palavra é fogo, a palavra é espada de 2 gumes. Então Jesus ensinou aqueles homens. E chegou um período de tempo, Jesus deu para ele uma prova para ir pregar. Depois deu outra prova com 70. E eles voltaram muito alegres porque viu a manifestação de Cristo na vida deles. Mas diz a Bíblia, irmão, que Pedro, ele era um desses apóstolos, desses homens que Deus quis que ele fosse com ele. Quando Jesus opera a multiplicação naquele mar dos peixes, da pesca maravilhosa, Pedro sentiu vergonha, irmão. Pedro disse: mestre, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E diz a Bíblia que Jesus naquele dia disse: Pedro, a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe, mas pescadores de homem. Aleluia. Mas aí não foi aí no primeiro encontro de Pedro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando André e João levou Pedro até Jesus. E quando Jesus bateu o olho em Pedro, disse: tu és Cefas, tu serás chamado Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, irmão, Jesus viu que Pedro
Mas Jesus profetizou: tu serás chamado Pedro, que quer dizer fragmento de rocha. Ou seja, tu é frágil, mas tu ficará forte. Tu é inconstante, mas tu ficará firmado. Então Jesus chamou Pedro já profetizando quem Pedro seria. Aleluia, porque só Deus faz isso, meu irmão. Chama as coisas que não são como já se fosse, só Deus. Então Jesus profetizou que Pedro, que Simão era frágil, ia se tornar forte. Então Jesus assumiu a responsabilidade de transformar a vida de Pedro. Vai dar um trabalho, meu irmão. Porque Pedro, entre os discípulos, era aquele que sobressaía entre todos. Pedro estava sempre tomando a frente, além de frente, né, que nome de frente. Quem tudo queria se meter, e se metia mesmo. Porque nele havia ousadia, só não era trabalhado ainda. Mas Jesus tinha dito que ele seria o quê? Transformado. E como Jesus fala, está falado. Ele cria seus métodos, seus meios para cumprir o que ele falou. E diz a Bíblia que então Pedro, irmão, quando a gente lê a biografia, a gente percebe que ele deu muito, teve seus acertos, mas teve seus erros constantes. Porém, quem disse que ele seria transformado foi Jesus. Aleluia! E quando Jesus fala, Jesus tem poder para cumprir o que sai da sua boca. Então Pedro, na sua caminhada, Pedro nos seus altos e baixos, Pedro nos seus acertos e nos seus erros, Pedro agora vive um momento crucial da sua vida. Jesus chama os discípulos e diz: olha, esta noite vai se cumprir uma profecia que está escrito lá atrás: fere-se o pastor e todo o rebanho se dispensarão. Então Pedro disse: não, mestre, não, ainda que esse te negue, todavia eu não te negarei. Aí Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Não, mestre, não, eu estou pronto até para morrer por ti. E diz a Bíblia que aí, irmão, era um Pedro que ainda estava convencido. E que Jesus falou tinha que se cumprir. A profecia tinha que se cumprir. O pastor tinha que ser ferido, representando a prisão de Jesus, e as ovelhas dispensam, representando os apóstolos que não iam resistir ver o mestre sendo preso. O medo ia tomar o seu coração e cada um ia fugir para escapar com a sua vida. Então Pedro, ele é um desses que escapa. O mestre é preso só. Pedro agora vai de longe observando. Mas diz a Bíblia que Pedro foi conhecido pela criada, foi conhecido pela fogueira, porque a noite era frienta e ali o povo acendia fogueira para aquecer-se do frio. Pedro foi reconhecido, e quando alguém disse: olha, tu és o dele, Pedro disse: não conheço. O galo cantou. Pedro lembra que o mestre deu sinal que quando o galo cantar, o galo cantaria, e Pedro negaria o nome do Senhor. O galo cantaria como sinal do que Jesus falou foi verdade. O galo cantou. Pedro agora entra em uma depressão, entra agora em um choro profundo. Pedro agora se converte de verdade, porque o verdadeiro arrependimento traz choro consigo. Não tem como alguém se arrepender e continuar na mesma prática. Não tem como alguém dizer que está arrependido e continuar fazendo o mesmo erro. Ei, o verdadeiro arrependimento traz consigo mudança de vida, transformação de vida. Pedro agora chora, diz o texto: Pedro chorou amargamente. Pedro, irmã Sônia, pensou que Jesus não mais tinha um negócio com ele. Pedro chorou amargamente porque a ficha caiu, e Pedro entendeu que acabou-se o que o mestre tinha comigo, acabou-se o projeto do mestre contra a minha
vida, mas Deus não deixa obra pela metade. A Bíblia fala que ele começa e ele termina. Quem disse que Pedro ia ser transformado foi Jesus. Pedro agora estava sofrendo Pedro estava sofrendo a transformação com aquele choro. Pedro não teve remorso, ele se arrependeu de verdade. E quando Pedro se arrependeu de verdade, ele chorou amargamente. Sabe o que é isso, irmão? Chorar amargamente é se revoltar contra si mesmo, é se mutilar-se a si mesmo. Pedro, naquele momento, sentiu o homem mais miserável da face da terra. Naquele momento que Pedro negou Jesus e chorou amargamente, Pedro reconheceu que era um pecador. Pedro reconheceu que não merecia perdão. Mas, irmão, Jesus, conhecendo que Pedro, naquela atitude, se converteu, prepara um café da manhã na beira da praia. O discípulo vai pescar porque Pedro estava com a mente ainda acreditando. Imagina um tentador dizendo: Pedro, já era, você não vai mais fazer parte do mestre. Foi em vão você andar sobre as águas, foi em vão você falar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. O diabo investiu tudo para fazer Pedro acreditar que Deus não tinha mais nada com ele. Mas Jesus marcou o café da manhã. E aqui para nós, Pedro desviou por espaço de tempo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus chamou ele e disse: tu não serás mais pescador de peixe, e sim pescador de alma, de homem. Aí Pedro está agora, irmão, ele está assim, de repente uma ideia veio assim: vou pescar. Do nada Pedro quis voltar à pescaria. Ele, Jesus disse: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe, e sim pescador de alma. Então o diabo quis fazer Pedro acreditar que acabou-se o que Deus tinha com ele. E Pedro agora tem uma ideia: vou pescar. Ei, Pedro desviou porque Jesus tirou Pedro da pescaria e disse que a partir daquela data ele não era mais pescador de peixe, pescador de almas. Mas Pedro então, entristecido, vou pescar. É um perigo, porque quando ele disse vou pescar, João também disse: eu também vou. André também disse: eu também vou. Bartolomeu também disse: eu também vou. A atitude de Pedro de voltar a pescar, Pedro desviou e levou o discípulo com ele. Ei, sabe o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Aí Pedro entra no barco e diz a Bíblia que os seus companheiros logo entraram no barco. Irmão, é assim que o inimigo faz. Ele prepara a bandeja, prepara prato, para que logo nós saiamos da presença do Senhor. Quando Pedro disse vou pescar, os outros eu vou também. Todo mundo desviou. Aí foi para alto mar pescar, pescou. E quando chega pela manhã, quem chega na praia? Jesus lá na praia brada dizendo: filhinhos, tem alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E diz a Bíblia que então o discípulo identificou que aquela fala era de Jesus. Quem chamava o discípulo de filhinho era Jesus. Quando o ego chega: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Eu quero falar algo de mim mesmo aqui. Eu acredito que quando essa palavra filhinhos chegou até eles, ficaram arrepiados, porque Jesus, quando fala, a alma se arrepia, o corpo se arrepia. Houve uma testificação que ali era Jesus. Pedro estava nu, caiu logo na água e veio trazendo um barco. Quando ele chega na beira da praia, tinha um café da manhã preparado, porque providência
ainda mais do que esses. Aí Pedro disse: sim, Senhor. 3 vezes Jesus perguntou. Aí Jesus agora confirma o ministério de Pedro, dizendo: Pedro, filho de Majona, tu me ama? Pedro disse: Senhor, tu sabe. Aí Jesus entrega o legado para Pedro, entrega o ministério, dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Ei, Jesus entregou a direção
mandou eles se ficar, porque tinha, sabe o que? Armadura para descer sobre eles. Quando eles foram blindados, irmão, quando eles foram blindados, as portas estavam fechadas, as portas têm que se abrir, porque agora o pelotão de Jeová, revestido do poder, saiu de porta fora, irmão. Pedro foi o primeiro que pregou, e os apóstolos cooperando. 4.000 almas se renderam ao Senhor. Aleluia! Lembra que Pedro negou com medo de morrer? Pedro agora confessava seu medo da morte. Lembra que Pedro falou que não conhecia Jesus? Pedro agora está testemunho e conhecia Jesus lá do lado. E a unção foi tão grande, irmão, que até a sombra de Pedro, a sombra, Jesus ungia até a sombra de Pedro. Porque quando Deus reveste, tudo fica ungido. Os enfermos passavam na cama, a sombra de Pedro, ou seja, Jesus na vida de Pedro, fazia com que os enfermos eram o quê? Curados, irmão. O homem que o diabo investiu para o quê? Destruir. Jesus não vai fazer diferente com você. Até a sua sombra eu vou usar. Olha que coisa, irmão. Já pensou, irmão? Jesus falou que ia transformar ele e transformou. Mas o diabo fez o quê? Investiu para frustrar o que Cristo tinha na vida de Pedro. Mas quem falou que Pedro ia ser transformado foi Jesus. Escrito está, disse Jesus: todo que o Pai me dá virá a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pedro agora, ungido por Deus, direcionado por Deus, vai até a cidade de Lida. Crente não passeia, irmão. Crente faz missão. O crente não passeia, ele faz missão. Ele só precisa estar ligado com Deus. Um dia eu estava em casa, minha esposa chamou para ir no shopping, eu sem vontade nenhuma mesa. Aí Deus falou assim: vista seu terno, pega a sua Bíblia e vai. Aí a esposa: para quê? Terno e gravata e Bíblia para ir para o shopping. Eu falei: eu vou, achando que era de mim mesmo. Chega lá, andando para um lado e para o outro, 2 desviados lá da Aroeira, pregador de Macaé. Quando passou na passarela, quando viu o irmão com terno e gravata, bateu a saudade do Espírito Santo no coração deles. A lágrima dos olhos de um começou a rolar. E eu ali parado, ele se aproximou e confessou: ô irmão, te vi agora. E senti uma saudade, irmão. E Deus fez uma obra na vida dele, irmão. Porque de mim mesmo eu não estaria ali, não. Mas foi Deus que conduziu. E é bom quando nós deixamos Deus nos conduzir. Pedro agora vai em Lida. Lá em Lida encontra um homem chamado Enéas, 8 anos paralítico, 8 anos enfermo, 8 anos doente. Pedro agora vê aquele homem, porque quem está na unção de Deus não se conforma, vem derrota por perto. Não, irmão. Na unção não. Na carne vê ele é cara, mas na unção procura de algum meio ajudar. E Pedro, irmão, ele não tinha muita coisa não, só tinha a presença de Deus. E quando ele vê Enéas, Pedro não pregou. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo. Porque o que está faltando hoje é os homens desse século, dessa geração, confiar mais no nome de Jesus. Estão confiando em formatura,
Jesus Cristo te dá saúde. E logo se levantou. Quando ele se levantou, irmão, houve uma comoção. Muitas almas se converteram, Senhor. Porque viu, sabe o que? Jesus em ação na vida de um homem. As pessoas querem ver Jesus se manifestar, irmão. Tem muita gente aí se manifestando. Mas o que vai trazer convenção é quando Jesus achar lugar na vida de alguém para se manifestar. E o resultado foi esse. Ele viu Jesus levantar Enéas. Porque Pedro falou, foi de Jesus. Isso está pregando. Você nem se arrepia. Está pregando. Que conhece. Porque Flávio José foi. Porque José foi. Porque fulano de tal. Porque não é bravo. Porque não era. Jesus, a linguagem foi simples. Jesus te dá saúde. Não é minha oratória, não é minha eloquência, não é minha exegese, é Jesus. A mulher do fruto do sangue estava sofrendo. A mulher do fruto do sangue veio no médico, veio no outro médico, veio na cidade, veio na outra, mas o texto diz: e ouvimos falar de Jesus. Esse é o segredo, é não se apaixonar por Jesus e falar dele. Quando fala dele, sabe o que acontece? Ele se manifesta. Quando ele fala de Jesus, ele se manifesta. Lida da Bíblia. A Bíblia diz que os apóstolos foram pregando e Jesus cooperando com ele. Se apaixone por Jesus. Fica em falar de Jesus. Pedro não levou, sabe o que, irmão? Pedro, quando veio para aquela cidade, Pedro não levou esse verso. Eu vou pregar lá em mim desse sermão. Minha pregação vai ser essa. Eu estou com toda essa não. Pedro só precisou estar com Jesus. E quando chegou lá, meu pergaminho Pedro abriu. Pedro simplesmente disse: Jesus te dá saúde. E o milagre aconteceu. O milagre ainda acontece quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade e confiança. Aleluia! E diz a Bíblia, irmão, que o povo se converteu. Aí lá em Jope, a fama do que aconteceu linda chegou em Jope. Porque não é quando Jesus espalha a fama. Tem muita gente que quer ser famoso, fazendo suas postagens, botando seus contatos. Meu contato é no Face é esse, no WhatsApp é esse, no Instagram é esse, no Twitter é esse. Então é quando Jesus faz a fama. E a fama chegou, irmão, não tinha nem rede social, não tinha nem internet. A fama voou para outra cidade. Porque quem fez foi Jesus. Quando Jesus faz, acabou, irmão. E diz a Bíblia que lá em Jope tinha uma discípula, uma serva de Deus que estava doente e morreu, irmão. Aí mandaram chamar Pedro. Acreditaram que Pedro que fez, que falou de Jesus, e Jesus operou por ele pela vez de Enéas, podia fazer alguma coisa pela mulher que também tinha morrido. Não era para sepultar, fazer o velório, o cortejo de sepultar. Mas não, um servo de Deus lá usou o nome de Jesus, o parado foi para o nome de Deus. Não, alguma coisa pode acontecer. E mandaram chamar Pedro. E Pedro, quando chega lá, as viúvas, as irmãzinhas, chorando, dizendo: Pedro, esse vestido foi Doca que fez. Pegaram as túnicas, isso aqui foi ela que fez. Quando vivia, Pedro, sai todo mundo, me deixa sós. Dobrou o joelho, irmão. Aqui está o segredo. O segredo, versículo de número 39, versículo 40, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Aleluia. O segredo da manifestação de Cristo na vida do crente ainda está na oração. Glória a Deus. O segredo é você passar mais tempo conversando com Deus a sós.
segredo é você começar. Irmão, por que Pedro mandou sair todo mundo, irmão Sônia? Pedro queria um particular com Cristo. Imagine, Pedro dobrou o joelho, imagina, Jesus, o que eu faço, Jesus? O que eu faço? Porque quando o crente ora, quando o crente dá prioridade à oração, o que é que ele está priorizando? A direção de Deus no negócio. Mas quando o crente vai por si mesmo, quebra a cara, ele fala, eu não suporto essa expressão. Só resta agora orar. Eu não suporto ouvir isso. Oração não é a última opção. Para escolhido, a oração é a primeira opção. Tem crente que fala assim, só resta agora orar. Então já tentou de tudo então. Por que não tentou logo o que é certo? Porque Jesus é o certo. Não foi assim a gente? Quebramos tanta cara para conhecer Jesus. Hoje não quebra mais a cara, porque nós sabemos que Jesus é prioridade nas nossas vidas. Para tudo. E diz a Bíblia que agora Pedro, versículo 40, mas Pedro, fazendo toda essa aí, pôs-se de joelho, cheio da unção, mas humilde. Pedro não podia confiar na unção que já estava nele, que a sombra curava. Pedro não podia confiar sim, mas Pedro ainda tinha um segredo. Pedro ainda reconhecia que dependia do Senhor. Pedro agora, irmão, dobra o joelho. Eu amo a Bíblia faz questão de falar, e dobrando o joelho, orou. Quando ele levantou, já levantou na unção. Irmão, depois da oração você já sai na unção. Depois da oração você já sai na direção. Depois da oração não é mais você. Depois da oração não é mais sua pessoa. Depois da oração não é mais você. Depois da oração é Deus agindo em você. Depois da oração é Deus fazendo por meio em você. Depois da oração é Deus fazendo você de instrumento. Porque depois que Pedro orou, diz a Bíblia, e voltando para o corpo disso, levanta-te. Coisa de doido, né? Falar com o morto. Coisa de doido, irmão. Coisa de doido. Depois da oração, Pedro ficou doido, porque foi falar com o morto. Depois da oração, Pedro levanta a cara de fundo. Levanta. E disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou. Não foi Pedro falando, foi o Espírito Santo usando a instrumentalidade de Pedro para falar aquela mulher por nome. Levanta, Tabita. E diz a Bíblia que a vida que estava naquela palavra, lembra que Jesus disse, as minhas palavras é espírito e vida. As minhas palavras é espírito e vida. Quando Pedro orou, quem se manifestou na vida de Pedro foi a palavra da vida, foi a palavra que vivifica, foi a palavra que a morte não resistiu, foi a palavra, irmão, que quando ele falou, entrou e ressuscitou. E diz a Bíblia que sentou. Então Pedro pegou a mulher e apresentou viva. E ela, que estava morta. Jesus deu vida. Jesus deu vida para ela. E diz a Bíblia, versículo de número 42, e isso foi notório por toda Jope. E muitos o quê? Creram no Senhor. Muitos creram. Porque Jesus achou lugar na vida de um homem que, apesar de ter presença de Deus, mas ainda tinha dependência de Cristo. E esse é o segredo. O segredo é se sentir sempre dependente de Cristo. Nunca confiar no seu talento. Nunca confiar na sua espada. Davi tinha esse negócio com ele. Davi, irmão, manuseava a espada como ninguém. Mas quando tinha uma guerra, Davi não confiava na perícia da sua espada, nem na tropa de elite que ele tinha,
Mas Davi confiava no Senhor. E esse é o segredo para nós permanecer em pé. É confiar sempre no Senhor. E diz a Bíblia que isso foi notório. Todo mundo viu o que aconteceu. Um homem que era dependente de Cristo. Um homem que dobrava o joelho para orar com Deus em tudo. E diz a Bíblia que então, e ficou ali muitos dias Jope, consegue. Quem não quer hospedar um homem de Deus em sua casa, irmão? Quem não quer hospedar uma ungida de Deus? E era beira-mar, tá bom? Beira-mar. E Simão Curtidor tinha uma casa top em beira-mar. Pedro ficou lá desfrutando, porque quando nós estamos na unção, Deus nos leva para lugares ilustres, nos leva para lugares, conhecer pessoas, lugares. Quando nós deixamos Deus conduzir nossa vida, Deus nos leva para lugares e faz cada coisa por meio de nós que a gente não imagina. Então, deixa Cristo completar o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Porque, irmão, olha para cá. Depois que a unção de Deus desce, você passa a ser providência de Deus onde chega. Eu já vi ladrão entrar no ambiente para assaltar, e ali tem um homem de Deus, ele deixar de assaltar e ir embora sem levar nada. Eu já vi tantas coisinhas acontecer semelhante a isso, porque é bom pagar o preço para receber de Deus. Porque depois que Deus derrama, aonde Deus te conduz, o nome dele será o quê? Glorificado. Foi notório em Lida, foi notório em Jope, o que Deus fez por meio de Pedro, um homem que confiava simplesmente no nome de Jesus. Amém, irmão? Então esse é o segredo. Se encha de Deus, mas continue confiante no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe, e as palmas do novo nome de Jesus.